Fala pessoal, bem-vindo a mais um Politiquejo. Hoje a gente vai fazer um programa muito especial. O assunto do dia é representação feminina na política brasileira. Esse tema tão complexo e que algumas mulheres ousaram lutar e vencer diante da situação brasileira que é de tanto machismo, né? Politiqueiro está na área, mais uma vez, com aqueles lembretes rapidinhos, que é, se inscrevam no nosso canal, né, acompanhem os nossos podcasts, a gente no YouTube e também nas redes sociais. E se você quiser ser uma madrinha ou um padrinho do Politiquejo, apoia.se/politiquejo, e aí com no mínimo R$ 5 você já contribui para a gente continuar trazendo entrevistas e programas de muita qualidade. Hoje não seria diferente, a gente tem aqui as entrevistadas Letícia Medeiros e a Karen Verwurt. Elas que estão do Elas no Poder, e a gente vai entender um pouquinho do que significa esse projeto. A Letícia é cientista política e pesquisadora formada na Universidade de Brasília. Ela atua desde 2010 na realização aí de pesquisas eleitorais, né, parlamentares, pesquisas de mercado e de imagem e reputação. Ela também é consultora em campanhas eleitorais, tendo participado de diversas campanhas eleitorais nos estados brasileiros e, inclusive, da campanha presidencial da Marina Silva. Ela é cofundadora do projeto Elas no Poder. E a Karen Verwurt é socióloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em ciência política na Universidade de Brasília também, se especializou aí nas áreas de comportamento eleitoral e psicologia política, é pesquisadora, é consultora em campanhas eleitorais, participou aí de diversas campanhas eleitorais nos estados brasileiros e também é cofundadora do projeto Elas no Poder. Sejam muito bem-vindas, meninas. Eu dei uma lida no projeto de vocês, né, no site belíssimo, que é o Elas no Poder. E aí, uma coisa que já me chamou a atenção, antes de eu passar a palavra para vocês, é que bem no início do site vem uma aspas dizendo as mulheres são 52% da população, mas apenas 15% estão no governo. Né? A gente tem aí no Brasil 513 parlamentares, apenas 77 são mulheres. E no Senado, 81 senadores e apenas 12 são mulheres. O Brasil, então, ocupa num lugar, né, num ranking de 192 países, se não me engano. O Brasil está no 132, né, no ranking de representatividade de mulheres no poder. No governo, né? E aí eu queria primeiro que vocês fizessem uma saudação e depois que vocês apresentassem o que é o Elas no Poder, que vem aí buscando alterar essa estatística das mulheres nos governos, né, no Brasil. Olá, obrigada pelo convite. Bom, para começar a responder a sua pergunta, assim, o Elas no Poder, na verdade, surgiu de um outro empreendimento, que foi uma coisa anterior, né? Eu conheci a Letícia em Brasília, quando eu estava fazendo meu mestrado lá. A gente trabalhou juntas em várias pesquisas, né? Eram pesquisas mais do mercado privado, né? Direcionadas ao mercado privado. A gente fazia essa parceria em trabalhar em pesquisas, ela me contratava como freelancer da empresa que ela trabalhava. E um dia a gente saiu para tomar um café, e nesse café eu falei, bom, Letícia, eu tenho muita vontade de empreender, queria muito trabalhar com pesquisa, mas queria abrir uma empresa própria, eu acho que tem muito espaço ainda no mercado de pesquisa brasileiro para a gente melhorar as técnicas, fazer pesquisas mais sérias, né? Ajudar a formar outros pesquisadores, porque muitas vezes a gente sai da universidade sem poder trabalhar objetivamente em pesquisas de mercado, assim, na UNB até tem mais oportunidades, mas na UFRJ, de onde eu vim, não tinha muitas, então a gente começou com essa ideia, né, de montar uma empresa que existe, a gente de fato montou essa empresa, se chama Methods, Inteligência de Dados, e nessa empresa a gente vende pesquisas para o setor público e também pesquisas eleitorais, né, para candidatos e partidos. E em 2018, né, quando teve as eleições, a gente começou a prospectar vários clientes, né, candidatos, candidatas,
para oferecer essas pesquisas, para basear as campanhas eleitorais dessas pessoas. E o que a gente foi percebendo, assim, ao longo do caminho, quando a gente ia prospectando, a gente percebia que só os homens tinham acesso a esse tipo de serviço. Assim, a gente não conseguia vender pesquisa para mulheres, vender uma inteligência de campanha, né, uma coisa para que elas pudessem sustentar o planejamento das campanhas delas através de dados, de pesquisa. A gente não conseguia. Então, quem procurava a gente eram homens brancos, mais velhos, com um bom relacionamento dentro do partido, né, já que já tinham uma carreira política relativamente construída. E isso foi causando um incômodo, né, pessoal, na gente, de perceber, bom, então a gente está trabalhando pela manutenção de um status quo, são essas pesquisas, são essas pessoas que conseguem comprar esse tipo de serviço, fazer esse tipo de pesquisa, e isso tem muito impacto na campanha, né, eleitoral, assim, você ter acesso a esse tipo de serviço, você consegue fazer uma campanha mais competitiva, mais inteligente, mais estratégica. E aí, desse incômodo que a gente teve, a gente decidiu, então, fazer uma coisa no terceiro setor. A gente pensou, bom, a gente deveria fazer um empreendimento com caráter mais social no terceiro setor, que pudesse entregar para as campanhas femininas esse tipo de serviço que elas não estavam tendo acesso, porque elas não têm dinheiro para bancar isso, né? São serviços caros, fazer pesquisa não é uma coisa muito barata, envolve muitos custos de operação. Então, a ideia do Elas foi exatamente levar essas expertises, levar dados, levar estratégia para dentro de campanhas femininas de uma maneira sem custos, ou assim, se for cobrar num custo muito, muito, muito abaixo do custo normal de mercado. Então, em 2018, a gente começou Elas no Poder, a gente lançou o projeto Elas no Poder, e nisso a gente trabalhou em 5 campanhas, né, tanto em Brasília, em Roraima, São Paulo, consultor para algumas campanhas nesses estados, e acabou indo trabalhar também na campanha da Marina Silva, na presidencial da Marina Silva. Inicialmente, o Elas no Poder não tinha um desenho muito bem definido, a gente foi fazendo meio que no feeling, sabe? A gente ia sentindo o que as campanhas precisavam e a gente ia ali tentando orientar, né, através de dados, olhar os dados que já existe, pesquisas e tal, ia orientando os passos dessas campanhas, mas não tinha nada muito direcionado. Quando terminou 2018, a gente viu que existia uma necessidade grande do trabalho que a gente estava fazendo, assim, porque o projeto cresceu, candidatas vinham buscar a gente, candidatas em locais que a gente nem fez campanha de divulgação do próprio Elas no Poder. Então, no boca a boca, acabou que expandiu muito mais do que a gente esperava, o que demonstrou para a gente uma necessidade desse tipo de serviço para as campanhas femininas. Então, terminado 2018, a gente sentou, né, eu e ela, e a gente conversou com as candidatas que a gente atendeu para entender os processos, o que elas sentiam falta, como que elas enxergavam a política brasileira e a dificuldade da entrada delas. A gente também se debruçou, fez um grande levante assim, de literaturas internacionais sobre as barreiras que impedem a entrada das mulheres na política. Eu já tinha levantado isso para a minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com campanhas femininas na dissertação de mestrado, então a gente debruçou nisso e aí resolveu, de fato, desenhar um projeto, né? Então a gente fez um processo mesmo de planejamento do que a gente ia fazer, como que a gente ia trabalhar, e nisso a gente definiu, assim, duas coisas prioritárias para o Elas no Poder fazer, que são cursos de formação política, né, mais teóricos, no sentido de explicar para as mulheres a formação do Estado brasileiro, o sistema político. Elas, às vezes, entravam nessa de querer sair candidatas e tal, mas elas não tinham o mínimo entendimento do que estava em jogo, como o sistema funciona, como é que você calcula seus votos, sua necessidade, quociente eleitoral. Então, a gente montou um curso baseado nesses conteúdos, né, que juntavam um pouco de ciência política, de sociologia, para dar para elas essas informações, para que elas entrassem no jogo político mais conscientes do que a gente está falando, né, do que de fato está em jogo, do que interfere em toda a campanha, o processo eleitoral e etc. Isso a gente fez durante 2019 inteiro, era um curso presencial, que a gente rodou em vários estados brasileiros dando esse curso. A gente atingiu mais ou menos 500 mulheres com esse curso, foi uma coisa bem legal e muito acima do que a gente esperava inicialmente, assim. De novo, cresceu sempre... O Elas no Poder, ele sempre deixa a gente, assim, meio surpresa, né? A gente planeja uma coisa, ele cresce muito além do que a gente esperava, e a gente, opa, vamos acompanhar, corre, vamos lá. Então, que bom, né?
É maravilhoso, assim, é muito legal perceber isso, mas a hora a gente fica bem assustado, né? Caramba, e agora? Então, a gente deu esse curso, atingiu essas mulheres, e durante esses cursos, as mulheres pediam pra gente: bom, vocês me convenceram, eu vou sair candidata, era uma coisa que eu tinha vontade, mas, assim, não estava muito bem certa, e no nosso curso a gente fazia muita investida, né, de tentar convencê-las que era uma boa ideia sair, que a gente precisa de mulheres, mais mulheres saindo candidatas, e aí muitas delas falaram: bom, e agora, o que vocês vão fazer por mim? Porque só esse curso não vai me eleger, eu preciso saber o que eu tenho que fazer a partir daí. Então, a gente decidiu montar um programa de mentorias, que está andando agora em 2020, né, que é ano eleitoral. E como funciona esse programa de mentorias? É um programa de mentorias coletivas, né? A gente não tem como acompanhar muito individualmente campanhas femininas por falta de tempo, de braço mesmo. Então, o que a gente faz? A gente tem 500 é um número que aparece muito no Elas no Poder, a gente tem 500 mulheres também que estão cadastradas nesse programa de mentorias do Elas no Poder, e elas participam de aulas online sobre como fazer campanhas femininas, né, de baixo custo. Então, assim, é um curso também, de certa forma, mas é um curso mais treinamento, ele não é um curso teórico que nem o outro, ele é um curso prático, né? Então, assim, a gente convida mulheres especialistas em áreas de campanha, né? A gente já teve aula sobre financiamento coletivo, já tivemos aula sobre orçamento de campanha, já tivemos aula sobre legislação eleitoral, a gente vai ter outra aula de legislação eleitoral esse mês ainda. Então, a gente chama essas especialistas nessas áreas para elas ensinarem mulheres ao passo a passo de uma campanha, como é que você vai fazer sua comunicação, como é que você vai fazer seu planejamento financeiro. E aí elas pegam esses conteúdos que são mais técnicos, mais práticos, e elas aplicam nas campanhas delas. Nisso a gente também dá algumas tarefas para ver se elas estão entendendo os processos, elas estão sabendo aplicar. Mas é isso que hoje que a gente está fazendo, é essa formação mais teórica e esse treinamento prático mesmo em campanhas eleitorais. Perfeito. Letícia, você quer dar um alôzinho para a gente ou sigo aqui nas Sim, perguntas? dá um Então, bora. alô. Tem uma outra coisa também que a gente vai fazer esse ano, que, enfim, foi fruto dos aprendizados também de 2019, né? Quando a gente começou a fazer os cursos de formação, como a Karen falou, a gente ouviu um feedback, assim, teve um dos cursos que a gente deu a opção das pessoas fazerem um acompanhamento dele por transmissão ao vivo, e aí a gente recebeu muitos feedbacks, principalmente de mães, que falaram assim: olha, para mim uma formação virtual faz muito mais sentido, porque para eu sair de casa no fim de semana, para participar de qualquer coisa presencial, é um custo muito alto, não tem com quem deixar meus filhos, toda aquela coisa. E a gente sabe, no levantamento que a gente fez, os estudos que a gente fez, que um dos entraves para a entrada da mulher na política é a dupla jornada de trabalho. Então, é o trabalho doméstico, é o cuidado dos filhos, isso fica muito sobre os ombros das mulheres, né, de forma geral. E aí, com esse aprendizado, a gente falou: ok, então para 2020 nós vamos trabalhar de forma virtual, para a gente conseguir alcançar ainda mais mulheres. Em 2019 a gente terminou com 500, agora em 2020 a gente quer alcançar muito mais. Então, além do programa de mentorias, a gente está construindo agora, em parceria com o Instituto Update. O Instituto Update é um instituto que trabalha com inovação política na América Latina, e a gente está construindo uma plataforma de formação política para mulheres, totalmente gratuita, online. Então, nosso curso de formação vai estar lá. A gente vai ter lá entrevistas com mulheres que já estão eleitas, contando histórias de campanha. A gente vai ter, enfim, documentos para elas conseguirem baixar e não precisarem começar a coisa do zero. Por exemplo, uma planilha de orçamento de campanha, você não precisa começar do zero. Você baixa o modelo na plataforma, já sabe o que você tem que pesquisar. Então, a gente quer realmente, por meio dessa plataforma, a gente acelerar o processo das campanhas de mulheres, assim, que a maioria, se a gente já está falando hoje em dia, né, enfim, de renovação política, da gente trocar, né, ter alternância do poder, votar em pessoas que ainda não foram eleitas, votar em pessoas que nem sempre estiveram na política, né, as mulheres, elas compõem boa parte desse público, né, de pessoas novas que nunca estiveram na política, que estão começando a ter contato com a política mais recentemente. Então, quanto a gente puder ajudar com que essas mulheres não comecem as campanhas exatamente do zero, que, enfim, por meio dessa plataforma, não só elas, como a equipe delas de campanha consiga ter conteúdo, informação, para conseguir montar a campanha organizada, com planejamento, que a gente sempre brinca. Se a gente não tem dinheiro, a gente tem que ser mais inteligente e começar mais cedo. Então, essa plataforma ela vem muito para isso, assim, para a gente conseguir
dar esse suporte para a gente, assim, vai ser um grande projeto. Está previsto para, eu não sei quando essa entrevista vai ao ar, mas está previsto, acho que a gente deve lançar agora em maio. Então, enfim, assim que lançarmos, a gente entra em contato com vocês, divulga e tudo mais. A gente vai divulgar, então a entrevista sai semana que vem. Eu aviso vocês também. Mas, enfim, só de antemão aqui, parabenizar vocês, assim, achei muito incrível saber esses detalhes por trás, assim, acho que o que vocês estão fazendo é de uma dimensão muito grande, né? Porque realmente, como a Letícia colocou aí, essa coisa da dupla ou tripla jornada era uma das perguntas que eu ia fazer aqui, inclusive, mas você já adiantou, é o que coloca as mulheres reféns de uma vida que não necessariamente é a vida que ela quer ter, né? Porque vai colocando coisas na frente, obrigações na frente, e às vezes ela queria seguir um caminho político, mas para as mulheres é sempre renegado, como é renegado um bocado de coisas. E aí, enquanto vocês duas me falavam um pouco sobre essa realidade, eu fiquei curiosa aqui, que inclusive acho que foi no Instagram da Letícia, que tem uma live, que você citou assim, Letícia, quando se fala em partidos, todas as mulheres estão no mesmo barco. E aí, a gente levantou alguns dados que mostram que a média de presença das mulheres filiadas a partidos brasileiros é 44%, né? Primeiro, eu queria que vocês, se tiverem disponível aí, colocassem para a gente aí mais ou menos quais são os partidos que têm mais companheiras, tanto filiadas quanto até nos lugares de direção, né? A gente sabe que também é difícil galgar passos de direção dentro dos partidos. Então, Luara, esses dados aqui, vocês levantaram, né, esses dados dos partidos na matéria do valor econômico. Eu queria, na verdade, eu ia te pedir, não deu tempo, eu ia te pedir o acesso a essa pesquisa, porque eu achei bem curiosa, assim, porque o dado que você trouxe, vocês mostram, assim, que na lanterna, né, da ordem dos partidos está a Rede, com 63% de homens, e o Partido Novo, com 86% de homens. E eu fiquei curiosa porque a Rede é um dos poucos partidos que tem paridade de gênero na direção. Então, eu acho que é legal. Eu não sei se esse dado está tão disponível, se a gente precisa buscar ainda, né, ou fazer esse estudo, mas é muito interessante a gente observar isso. Qual que é a presença das mulheres no cargo diretivo? Porque aqui, nessa pesquisa que vocês trouxeram, né, vocês citam que apenas 20% dos dirigentes partidários são mulheres. E quando a gente fala de partido, a gente fala que as mulheres estão no mesmo barco, porque, de forma geral, todos os partidos, eles são organizações masculinas, né? O sistema político, de uma forma geral, são uma série de estruturas, né? Ele possui, assim, uma série de estruturas que foram criadas para os homens, né? Pelos homens e para os homens. Então, a mulher entrar nesse espaço, a mulher compor esse espaço, fazer parte disso, ainda não é algo tão natural. A gente não vê, quando a gente imagina, assim, se eu começar a descrever, sei lá, a figura de uma liderança política sem citar o gênero, provavelmente na sua cabeça você vai começar a formar a imagem de um homem. Possivelmente um homem branco, bem escolarizado, enfim, com boa situação econômica também, porque é o que a gente está acostumado a ver. E nos partidos, elas estão no mesmo barco por isso, porque são organizações masculinas, criadas por homens, para os homens. A maioria dos cargos hoje, eles estão nas mãos dos homens. E quando você está falando isso dentro do partido, você está dizendo o seguinte, né? Que eles estão lá tomando decisão sobre quem sai e quem não sai candidato. Eles estão tomando decisão sobre o recurso. Então, é muito importante, e a gente tem visto que isso está crescendo, né? As mulheres hoje que são filiadas, esses 44% de mulheres aí que vocês trouxeram nesse levantamento de vocês, é muito importante essas mulheres se organizarem dentro dos partidos e pleitearem mais espaço de poder, mais espaço de decisão. A vivência política, né, ela é uma variável muito importante para você se sentir segura numa campanha eleitoral e para você conseguir se preparar para uma corrida eleitoral, que é algo, enfim, extremamente disputado. A gente sabe, nos cursos de formação, a gente sempre traz para as mulheres, né, gente?
A política é um ambiente de disputa de poder, de disputa de narrativa, e a cadeira não está vazia lá esperando a gente sentar. Então a gente tem que entender que para a gente sentar naquela cadeira, alguém tem que sair dela. Então a gente está indo para frente, a gente está indo para cima, a gente está indo disputar voto, e provavelmente disputar voto com homem, porque são eles que estão sentados lá. Então a gente tem que ter essa clareza. Então, dentro dos partidos, as mulheres precisam se organizar e precisam demandar isso, entendeu? Enfim, exigir da estrutura partidária que elas tenham suporte, que elas tenham um curso, enfim, se elas não estão por dentro da estrutura do partido, se elas não estão por dentro da história do partido, ou, enfim, de como funciona o partido, é função do partido ensinar isso para elas, é função do partido passar esse tipo de conteúdo para elas, e não simplesmente deixá-las à margem, à mercê, e ficar ali aguardando o período eleitoral para fazer filiações na pressa, né? Porque isso é muito o que acontece. Muitas mulheres são filiadas ali quando está quase vencendo o prazo, entendeu? Da filiação. Aí os partidos saem desesperados, filiam qualquer mulher que eles encontram, enfim. A mulher que é filiada, sei lá, em maio, junho, ela já está atrasadíssima para fazer uma campanha, entendeu? Muitas mulheres filiadas às pressas, assim, elas falam assim, nossa, me filiei agora, falaram para eu sair candidata, mas assim, eu não sei nem por onde começar, eu não sei nem o que fazer. E é muito triste, porque basicamente essa mulher já perdeu a eleição. Né? Ela dificilmente ela tem chance, dificilmente ela é competitiva, assim, tão em cima, né, do processo eleitoral. E então, assim, acho que a gente precisa tratar, assim, desse tema de reforma dos partidos, da gente exigir paridade, e aí é o nosso lado, eu e a Karen, a gente fala, assim, é onde a gente milita, né, mesmo, assim, sem muitos constrangimentos. A gente fala, cara, somos extremamente aliadas aos partidos, os partidos são instituições extremamente fundamentais para o sistema político, a gente precisa fortalecer os partidos, mas para isso você tem que passar por uma reforma, você tem que ter inserção, paridade de gênero nos cargos diretivos, eu acho que isso é um mínimo. Se você quer um sistema democrático, representativo, diverso, você tem que exigir que a porta de entrada desse sistema, né, é o partido político. Você tem que exigir que ele reflita esses valores. Então, o partido precisa ser democrático, diverso, precisa ser transparente, precisa ter alternância de poder lá dentro também, entendeu? Então, assim, para o partido ganhar esse respeito com a sociedade e para ele se fortalecer, né, não basta a gente falar de regra eleitoral, de divisão de recurso, de tempo de televisão, de vai ter coligação, não vai ter. Essas regras e esses ajustes no sistema político, eles são relevantes, claro, mas assim, a gente tem que falar sobre reforma dentro dos partidos também, reformas internas. E, enfim, a provocação que a gente sempre faz. Se a caneta tivesse hoje na nossa mão, me dá cara, e a gente botava lá já paridade em todos os cargos diretivos. A gente não tinha o sul do país, essas mulheres existem, elas estão prontas, só falta os partidos abrirem espaço para elas. É verdade. E, assim, fora que é uma proposta que, inclusive, oxigena os próprios partidos, né? Exato. Sai daquele lugar da política de sempre para se dar a oportunidade de fazer uma coisa diferente, né? Assim, infelizmente, a gente ainda tem que usar o termo diferente, sendo que as mulheres ainda são a maioria desse país, mas estão alijadas no processo. Isso sem eu entrar ainda no debate da mulher negra, né? Porque se fosse colocar, ainda teria muito isso. Eu vejo muito nas campanhas, isso que você falou da mulher ser procurada em última instância, né? Para preencher essa vaga. Tem muito esse assédio com a mulher negra também. Só que não é um empoderamento real, né? Assim, dos partidos, a crítica que eu faço. E o quão constrangedor é isso, assim, né? A gente se sente um pouco usada também no processo. E aí, sem contar... desculpa. Não, pode falar. Sem contar que é absolutamente, assim, irresponsável, né? Porque muitas vezes, a mulher, eles capturam ela ali no meio do processo para bater os 30% das cotas e tal, ela faz a campanha, não ganha, não sabe nem o que aconteceu e tudo, né? Esse é um caso. Agora, a gente tem casos de mulheres que saem dessas campanhas absolutamente traumatizadas, endividadas, e isso é muito perigoso, porque, assim, é isso, o partido fala, não, sai, vamos lá, a gente vai te pagar não sei quanto para sua campanha, vamos te dar recurso e tal. Passa o tempo, não entra o recurso, a mulher faz um monte de gasto, ela não ganha esse recurso, sai da campanha sem dinheiro, com dívida, depois não consegue retornar para a política porque tem que pagar dívida.
Então, assim, isso é muito responsável por parte dos partidos, né? De você colocar a mulher nessa situação, ela não ganha a campanha e ainda sai endividada, e isso pode impedir com que ela entre numa corrida novamente e até impedir mulheres em volta dela, que talvez estivessem pensando nisso, mas quando viram a situação dela, falam, bom, eu não vou me meter nisso daqui não, isso é muito perigoso, não quero me endividar, não vou endividar minha família, então, assim, é irresponsável mesmo, sabe? Uhum. Não, com certeza. Eu fiquei pensando também sobre esse momento histórico que a gente está vivendo aí, dos governadores, por exemplo, tendo uma autonomia de debater com o presidente da República, e aí eu estava observando, né, de governador a gente tem a Fátima Bezerra lá no Rio Grande do Norte, meio que sozinha também nesse lugar. E tem muito, e ela carrega muito essa coisa, tanto, né, do próprio Nordeste, mas ela carrega muito essa coisa da luta feminina. E aí eu queria entrar um pouquinho nesse debate com vocês também, para falar primeiro dessa coisa nossa, assim, dessa relação da mulher com o voto, né? Que eu costumo até brincar que aqui em Minas, na última eleição, foi muito difícil ter que escolher o governador para segundo turno. E aí lá em casa o pessoal falou que ia anular. Eu falei, gente, eu não vou anular, porque o direito ao voto que as mulheres conquistaram, eu preciso votar em alguém. E aí eu sou super a favor de votar, né? Se chegou no segundo turno ruim, aí vai ter que fazer alguma coisa. Mas enfim, eu nunca fico alheia, não. Mas eu queria que vocês contextualizassem um pouquinho sobre essa relação do direito ao voto, né, dessa conquista feminina, né, da história das mulheres, e também no caso da Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, sobre o contexto da história das mulheres de lá, né? A gente pode citar aqui a Celina Guimarães Vieira e a Luísa Alzira Soriano Teixeira. E aí, se vocês pudessem falar um pouquinho sobre essas duas coisas também. Claro. É muito interessante, né? Porque o Rio Grande do Norte, ele é um estado que, enfim, que ele é chave, né, na história dessa questão da conquista do voto. Porque em 1928, a Celina Viana, né, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ela foi o primeiro voto feminino registrado no Brasil. E no ano seguinte, a Alzira, ela foi a primeira prefeita eleita, né, em Lages, lá no Rio Grande do Norte. E ambas, essas duas situações, logo em seguida foram anuladas, tanto o voto da Celina quanto a eleição da Alzira. E esse direito ao voto facultativo da mulher veio só em 1932, alguns anos depois. E o voto como direito, né, como algo realmente vindo como direito, e o direito a você se candidatar também, a mulher se candidatar, veio só em 1946. E o que eu acho interessante é que a gente, nos estudos que a gente vê, né, sobre as dificuldades que a gente tem de eleger mulheres hoje no Brasil, a gente tem uma série de questões que são de ordem digamos assim, de estrutura, né? A mulher tem menos acesso a recursos, a mulher ela tem, enfim, dupla jornada de trabalho, ela tem uma ambição política muito menor que os homens, porque socialmente ela não é tão estimulada a saber sobre política, a entrar na política. Então, assim, existe uma série de fatores. Porém, a gente também entende que é fundamental a gente trabalhar a mentalidade do eleitorado brasileiro. Do eleitorado no mundo como um todo, mas assim, falando de Brasil, né, a gente também precisa falar com o eleitor de que, da mesma forma que você tem esse compromisso com o voto, eu voto porque eu sou mulher e eu sei que esse direito chegou para mim ontem, né, então não vou desperdiçar isso, eu vou exercer esse meu direito. A gente precisa que o eleitor, ele comece a levar mais a sério essa coisa de votar em mulher. Entendeu? Porque a gente precisa ter, e nós mulheres principalmente, a gente precisa abraçar essa causa, entendeu? Tem uma provocação que a gente faz, teve uma palestra que a gente estava na UNB, conversando com estudantes numa palestra lá, e uma moça levantou a mão e falou assim, mas como é que eu faço para... Eu tenho uma dificuldade muito grande, porque hoje nós temos a bancada, enfim, a bancada feminina agora, que está maior do que a anterior, né, que são 77 mulheres. Ela falou assim, nenhuma delas me representa. Eu falei, poxa, 77 mulheres eleitas, nenhuma delas te representa.
E ela falou, eu não sei como é que eu faço, porque, enfim, a gente não pode também eleger qualquer mulher e tudo mais, mas nenhuma delas me representa e eu não me sinto confortável e etc. Aí eu falei, olha, esse tipo de pergunta a gente recebe com muita frequência, né? E a gente devolve uma provocação, assim, por que nenhuma dessas mulheres te representa? Que régua alta é essa que você está colocando para as mulheres que nenhuma delas consegue alcançar? Entendeu? A gente tira o voto da mulher com muita facilidade. Em 2018, a gente ouviu várias pessoas falando, não, eu não vou mais votar em fulana, porque eu ouvi uma entrevista dela, não sei das quantas, e ela falou tal coisa no meio da entrevista que eu não gostei, então já não gostei, já não vou votar. Gente, mas espera aí, o eleitor brasileiro, eu acho que ele tem uma expectativa sobre o sistema democrático de representação indireta que é irreal. Entendeu? A gente está aqui no sistema de representação, ou seja, você vota em alguém para representar o que você quer. Essa pessoa vai representar 100%? Ela vai falar sempre o que você quer ouvir? Ela vai defender sempre o que você acredita? Não, isso não vai acontecer, isso não existe. A única pessoa capaz de atender 100% às suas expectativas no que diz respeito à representação política é você mesmo. E o Brasil, enfim, é inviável a gente pensar num sistema onde todo dia o cidadão tem que entrar lá, enfim, votar e participar da política de alguma forma para as coisas andarem no país. Não funciona assim. A gente precisa desse sistema, a gente precisa reduzir o número de pessoas tomando decisão para as decisões acontecerem, né? E já demora muito. Imagina se fosse toda a população tendo que participar o tempo inteiro. Então, a gente sempre faz essa provocação. Parem de tirar os votos das mulheres. Parem de desistir das candidaturas de mulheres. O que as mulheres enfrentam para topar, se candidatar, o que as mulheres enfrentam a partir do momento que elas são eleitas. A gente estava conversando hoje, mais cedo, né? A gente teve uma reunião com as coordenadoras do Elas, e aí no meio do bate-bola, assim, tem algumas coordenadoras do nosso projeto que trabalham lá no Congresso Nacional, dentro de gabinete e tudo mais. E elas estavam comentando, por exemplo, que viram duas parlamentares conversando como se fosse... vou ali tomar um café, sobre as ameaças de morte que elas recebem, entendeu? Então, e elas conversando assim, não, aí você leva sua segurança para tudo. É mesmo? E quantas seguranças você usa? E as ameaças de morte, são quantas por dia? Nossa, comigo são quantas? Tipo assim, como se fosse uma coisa... Porque é tão concreto e tão real a questão da violência do gênero, o que essas mulheres sofrem, o que essas mulheres passam, o que a gente ouviu de mulheres candidatas, de assédio que elas sofriam nas ruas, entendeu? Ao pedir voto, de ser puxada, de tentar beijar à força, de passarem a mão. Então, assim, são coisas absurdas, entendeu? A gente não pode ignorar que todas as mulheres, independentemente da corrente ideológica delas, do que elas estão defendendo, elas estão enfrentando uma estrutura que não quer elas ali. Elas estão enfrentando um sistema que não quer elas ali. Então, a gente precisa ter mais empatia, entendeu? E abraçar essa causa. Vamos votar em mulheres. Porque enquanto a gente não tomar essa decisão, enquanto a gente não priorizar as mulheres dentro da nossa lista ali de candidaturas, a gente não vai virar essa chave. Porque só a política pública, ela não resolve. Tem que ser movimento social, projetos, ONGs igual elas, e sociedade civil. Todo mundo junto, aí a gente vai conseguir avançar nesses números aí. E uma mudança de educação, né, Letícia? Porque a gente sabe também... eu tenho uma garrafinha igual a sua. É linda. A gente sabe que essa coisa estrutural, por exemplo, eu sou assessora legislativa, né? Sou assessora parlamentar. E assim, eu convivo com todos os vereadores e todos os outros assessores. E aí, por exemplo, eu na assessoria, que é a parte que a gente fica ali atrás dos vereadores, né, orientando os votos deles, a minha orientação, ela é sempre mais colocada em xeque por todo mundo ao meu redor do que a orientação dos assessores homens. Então, por exemplo, um projeto muito, muito grande, assim, e aí todo mundo fala assim, eu acho que os vereadores têm que votar não, por causa disso. Eu falo, gente, eu acho que tem que votar assim. Aí, assim, o meu é sempre diminuído, porque é óbvio, uma mulher, ela não pensou isso sozinha, quem está por trás, né? É uma série de especulação que, na verdade, é uma violência, né? E aí para a gente se colocar para dizer, olha, eu não quero que me tratem assim, eu tenho o mesmo valor que você, eu quero a mesma equiparação e todas as coisas iguais, é uma luta, e aí você é arrogante, ou você é histérica, são as formas que a masculinidade tóxica do nosso machismo, a brasileira, sempre usa para
para nos jogar num lugar pior, né? Então eu faço ideia, ou eu não faço nem ideia de como é isso a nível das deputadas, né? Que é um lugar que elas galgaram muito, muito mais alto. E aí eu estava até pensando também, enquanto você estava fazendo a sua fala, eu não sei se vocês viram, mas os países com índice de combate ao Covid-19 que estão caminhando melhor, né? Assim, ninguém está conseguindo caminhar bem dentro de uma pandemia, mas que está conseguindo ter melhores índices são países que as mulheres estão à frente, né? As parlamentares, enfim. Então, é interessante, assim, pelo menos da gente perceber que tipo de política essas mulheres constroem, que é com mais cautela, né? Não sei quais são os fatores, que eu também não estudei sobre isso, para dizer por que caminha é melhor, né? E em relação a isso, eu queria ver num paralelo assim com o Brasil, e ouvir de vocês, né? Sobre essa questão dos índices de corrupção em prefeituras, enfim, em lugares que são governados, né, tocados por mulheres. Se há essa diferença ou se não há diferença nenhuma, enfim, eu fiquei com essa curiosidade. Então, no Brasil, eu nunca consegui achar um estudo sobre isso, assim, sobre essa questão da corrupção. Mas em outras universidades, assim, fora do Brasil, né, internacionais, existem alguns estudos que estão começando a pensar nessa questão da corrupção e das mulheres na política. E o que eles têm descoberto é que tem uma maior representação feminina na política, você tem uma diminuição nos índices de corrupção. E aí, num primeiro momento, esses estudos, eles achavam que eram porque as mulheres tinham menos propensão a serem corruptas, né, que as candidatas mulheres mais honestas e tal, né, a primeira leva de estudos veio nesse sentido, mas os estudos mais modernos, eles estão uma outra novidade, né? Por que são as mulheres, elas lidam com o mandato, né? Então, primeira questão é que as mulheres, quando elas ganham, né, quando elas têm mandato, elas costumam investir muito em políticas de base, né, que a gente chama de... O que são as políticas de base? Educação, saúde, né, educação gratuita para todo mundo, saúde gratuita para todo mundo, renda básica, essas coisas costumam ser políticas coisas que as mulheres mais fazem assim, no mandato. E por que isso diminui os índices de corrupção? Porque quando não tem que se preocupar com o básico, que é o que eu vou comer, como que eu vou deixar minha família viva e educação, quando as pessoas têm isso, né, quando o Estado consegue proporcionar isso, as pessoas têm mais tempo para se envolver com política, porque a verdade, o que os estudos mostram na ciência política é que a corrupção, o combate à corrupção, ele não vem de cima para baixo, ele vem muito de baixo para cima. Então, assim, se as pessoas não começarem a se envolver com política mais profundamente, não se interessarem mais, pesquisarem mais antes de votar, a gente não vai resolver o problema da corrupção, porque corrupção demanda o cidadão ativo, observando o que a pessoa que ele votou está fazendo, para onde está indo o dinheiro, como que está gastando. Então, sem controle social, não tem diminuição da corrupção. E aí, quando a mulher tira das costas das pessoas o peso de ter que sobreviver, as pessoas conseguem gastar mais tempo pensando em política, estudando política. Então, isso afeta, né, a corrupção. Uma outra coisa que afeta a corrupção é porque os mandatos femininos são mais abertos à participação social. Então, isso também tem estudos que mostram que os mandatos femininos, eles vão mais às bases, né? Então, quando a mulher tem um mandato, ela vai mais, conversa com as pessoas, o mandato é mais aberto, aceita mais opinião, você vai essa estrutura de construção coletiva. As mulheres têm mais aptidão a trabalhar com construções coletivas. Isso também tem impacto muito grande na diminuição de corrupção. Participativo, criar, né, leis baseadas no você tem índices de diminuição de corrupção quando as mulheres estão no poder, muito por causa da maneira como elas enxergam mesmo o governo, né, como elas enxergam o poder que elas têm uma vez que elas se elegem. Perfeito, Karen. E aí eu também fiquei pensando, tudo isso que você falou só é possível também quando o partido meio que permite essa autonomia da mulher, porque tem muito a ver com o que vocês falaram mais cedo, né? Quando a mulher ela está engessada, ela está ali
porque o partido quer colocar um número de mulheres, mas que não, ele não empodera ela de verdade para ela tocar nem o próprio mandato da forma que ela pretende, ela também fica refém de um sistema ali dentro do partido. Por isso que essa reforma interna dos partidos é tão importante, inclusive para a transparência, para outros quesitos que a população pede. E aí a gente tem uma população também brasileira que ela não enxerga que essas coisas, que há junção entre essas coisas, né? O quão é importante a gente participar da vida política, a gente cobrar, que é isso que você colocou, né? Vai partir da gente que está aqui na base, cobrar para que acabe a corrupção, nunca vai acontecer de cima para baixo. Então, esse envolvimento é importante, inclusive, para trazer tanto a representatividade das mulheres, das negras e negros, dos LGBTs, enfim, mas também para trazer um nível de transparência que dialogue mais com a sociedade, né? Que não torne a política uma coisa tão distante disso tudo. E aí, enquanto você falava sobre isso, eu fiquei também curiosa de saber o seguinte: o Elas no Poder, né? Eu não sei se existem outras também ONGs, enfim, parecidas com o trabalho de vocês, mas para além disso, eu queria saber se existem políticas públicas mesmo, políticas públicas criadas dentro de ministérios, enfim, que também ajude a equilibrar a trazer igualdade, né, no trato de gênero, para colocar mais mulheres dentro da política, porque também é muito injusto essa sobrecarga só para as ONGs, né? E aí eu imagino que, não sei, né, no governo Bolsonaro, em que pé que fica isso também. Hoje a gente, enfim, o Elas, ele compõe uma rede enorme, né, de vários outros movimentos que trabalham com essa pauta de trazer mais mulheres para a política, enfim, de sensibilizar o eleitor a votar em mulheres. Muito forte, por exemplo, com o movimento, né, que faz uma campanha muito forte em todo o ciclo eleitoral para que o eleitor vote mulheres e mulheres. Então, assim, elas divulgam as candidaturas femininas, elas ajudam essas candidaturas a ganharem, muitas vezes, a vazão, né? Porque quando você está se candidatando, um dos seus principais desafios é se tornar conhecido. Então, fazer com que o eleitor disputando, porque é tanta gente disputando que muitas vezes não dá conta do grande desafio, e isso realmente requer muito esforço ou de recurso, ou então que você já tenha uma certa popularidade, você já tenha acesso a muitos públicos e tenha, de repente, uma equipe ali de pessoas mobilizadas para divulgar e falar de você e tudo mais. Então, iniciativas como o Vote Nelas ajudam muito essas mulheres a terem mais visibilidade, seres competitivamente. Sobre política pública, o Vote Nelas e outras mulheres, elas estão encabeçando uma iniciativa chamada, agora não sei se a Karen vai lembrar, PL Mais Mulheres na Política. PL Mais Mulheres na Política, que é uma organização civil que está permitindo que as cotas aqui no Brasil, que hoje são cotas de candidaturas, né, então você pode se candidatar, o partido ele pode com 70% de pessoas do mesmo sexo e os outros 30% tem que ser do outro sexo. Como a maioria dos partidos só tem homens, acaba que os 30% ficam para mulheres. Mas você garantir a candidatura da mulher, a gente tem visto isso aqui no Brasil, o avanço na representação é muito lento, porque é isso, você garante a candidatura, mas na hora de disputar voto, na hora de disputar a corrida eleitoral, os homens saem quilômetros na frente, porque eles já estão ali, eles já têm base estabelecida, eles já têm poder econômico, eles já têm influência política, então, assim, os caras saem, assim, muito à frente das mulheres, é muito mais difícil para a mulher alcançar. Agora, se você coloca a cadeira no parlamento, porque você está dizendo o seguinte, olha, essa Câmara aqui, essa Assembleia, ela só vai funcionar se a gente tiver com 30% de mulheres aqui dentro. E aí sim, aí você consegue fazer com que essa representação avance a passos mais largos. Então, hoje existe essa mobilização em vários estados do país, que está sendo coordenada, que, enfim, essas mulheres estão se articulando para fazer pressão nas assembleias legislativas estaduais, nas câmaras de vereadores municipais, enfim. Quanto mais pipocar isso,
pelo país, mais força a gente consegue ter nessa pauta, né? Então, assim, hoje, eu não sei se a Karen tem de cabeça algum outro projeto, mas, assim, eu acho que nesse quesito de participação de mulheres, de participação na política, eu acho que é a pauta mais quente, né? Não sei o que você acha, Karen. Acho que hoje é a pauta mais quente, né? Elas não estão só lutando pela participação de mulheres, mas também tem uma porcentagem de mulheres negras. Então, elas também estão tomando esse cuidado, né? De, tipo, tantos por cento de cadeiras para mulheres, e dentro desse tanto por cento tem que ser mulheres negras. Então, isso é bem legal, é um cuidado, né? É um cuidado muito importante que tem que tomar. Mas, enquanto projetos mesmo que estão andando, a gente conhece esse, eu não me lembro de outros projetos que estejam acontecendo, nem dentro do Congresso, nem fora, porque é isso, né? A gente precisa de mais mulheres lá dentro para que a gente consiga movimentar mais de uma pauta por vez. Acaba que, como a gente tem uma estrutura pequena, né, uma influência pequena nesse campo político, acaba que você tem que focar os seus esforços para passar uma coisa de cada vez, porque se você dispersar, provavelmente não vai conseguir chegar muito longe. Então, com a entrada de mais mulheres na política, a gente tem mais possibilidades de pegar mais projetos, alimentar mais projetos, pensar em mais projetos para que a gente consiga. E aí, fora isso, tem os 30% de candidatura, 30% do fundo partidário, e 5% de todo o fundo dos partidos também tem que ser usado em treinamento de candidatas mulheres. Mas a gente sabe que todas essas leis têm sido burladas constantemente pelos partidos, então também não... Também, né, assim, é importante, as cotas são importantes, mas elas sozinhas elas não vão conseguir resolver o problema. A gente precisa realmente que a sociedade civil fique em cima, que as ONGs ajudem, enfim, é um trabalho conjunto, né? Você precisa criar um sistema para derrubar tantas barreiras, porque é uma coisa que a gente sempre fala, assim, o problema que a gente está falando é complexo, e você tem vários determinantes que impedem a entrada das mulheres, né? Você tem até determinantes que são psicológicos das próprias mulheres, de não se chegarem nesse espaço. Então, para você conseguir, a longo prazo, resolver esse problema, você tem que atacar N barreiras ao mesmo tempo. É uma construção coletiva que demanda tempo, você tem que conversar com a sociedade, tem que dizer para a sociedade né, o que está acontecendo, por que a gente deveria votar em mulheres, porque também que eu achei muito interessante, assim, que eu até gostaria de, no futuro, pensar mais sobre isso, de repente pesquisar, é que durante a nossa campanha de financiamento coletivo, a gente recebeu muitos comentários no Facebook do Elas de pessoas falando assim: eu não me importo se eu voto em homem ou mulher, desde que seja honesto e que faça um bom trabalho, eu não me importo. E isso foi muita gente falou isso, vários momentos falaram isso, e a gente tem que mostrar que, assim, tudo bem, tem que ser honesto, tem que fazer um bom trabalho, mas se é homem ou mulher importa sim, porque as mulheres, primeiro, elas são subrepresentadas, segundo, você ter uma maior representação feminina vai ter benefícios sociais, políticos para todo mundo. Então, assim, as pessoas não sabem disso, né? São dados que a gente precisa explorar. Essa narrativa tem cada vez mais, dialogar cada vez mais com as pessoas para mostrar que, sim, tem diferença. A gente precisa, sim, eleger mais mulheres, né? Então, pegando um pouco esse gancho da Karen, né? Se já dói para a gente falar sobre representação, né, que as mulheres são, sei lá, mais de 50% da população e só 15% no governo, quando a gente fala de mulheres negras, essa disparidade, assim, é absurdamente maior. Então, a gente tem que falar disso, assim. Não temos mulheres negras aqui hoje, nessa entrevista, mas onde elas não estão, o mínimo que a gente tem que fazer é falar desse assunto. E tem uma pesquisa que a gente gosta de citar bastante, assim, que é de uma organização que a gente admira muito também, que é o Instituto Alziras. Elas fizeram um levantamento sobre as prefeitas no Brasil. E as mulheres negras hoje, que são 27% da população, elas governam apenas 3% das prefeituras do Brasil. Nós temos aí mais de 5 mil municípios, né? Então, assim, é um universo extremamente pequeno. Só para, em termos de proporção da população, elas são 27% da população, mas estão governando apenas 7%. Então, assim, é muito, muito mais díspare. E essa iniciativa aí do PL Mais Mulheres na Política é fundamental mesmo, ele ter essa exigência, né, da gente tratar também a questão racial, que são questões que não dá para a gente fechar os olhos, né, e que não dá para a gente não deixar de falar e não deixar de trazer. É fundamental a gente pensar campanhas também, campanhas para mulheres negras, como elas enfrentam
qual que são os desafios que são postos para a mulher negra e como elas conseguem, enfim, montar alianças e formas e receitas, enfim, estratégias para conseguirem terem suas candidaturas também mais exitosas e com mais chances de eleição. A gente está começando agora a abrir mais a nossa rede para isso, a conversar mais também com mulheres que se candidataram, que são mulheres negras, enfim, que enfrentaram realidades bem diferentes. E tudo isso a gente quer trazer para a nossa plataforma também, todos esses aprendizados e vivências. Ótimo. Pensei aqui, estava lendo de novo o currículo da Karen, né, que tem especialização em psicologia política. Achei super legal, nem conhecia, assim, isso. E aí, até para a gente ir caminhando já para o fim da nossa entrevista, deixei por último essa pergunta, tem muito a ver com isso, mas as duas podem me responder, que tem, beleza, a mulher participou com vocês aí, fez uma campanha legal, estruturou tudo e virou vereadora, deputada, enfim. Aí caiu lá dentro. Quando cai lá dentro, apesar de toda a estrutura que é oferecida, inclusive pela ONG, enfim, de formação política e tudo mais, tem uma coisa que ninguém consegue nos preparar tanto, que é a questão da violência política de gênero. Que inclusive os especialistas dividem, né, em violência política, que é que meio que quase todo mundo sofre, porque é uma disputa, é um lugar de disputa, violência de gênero, o que a gente vive desde a hora que a gente acorda na nossa sociedade, mas a violência política de gênero ela é muito específica, e ela visa desconstruir aquela mulher parlamentar a todo custo, e aí é aquilo que vocês colocaram, né, a mulher sai perturbada de alguns ambientes, desde a campanha, mas imagino que enquanto parlamentar isso muito mais. A gente viu, só para citar alguns exemplos, né? A gente teve aí o impeachment da Dilma, que foi, assim, independente das pessoas gostarem do plano de governo ou de tudo que ela fez, a gente viu que a carga machista e emocional foi muito maior do que para qualquer outro parlamentar, à medida em que as pessoas xingavam ela de uma forma grotesca, mas muitos outros exemplos a gente tem, né? A gente tem ali. E também a Dilma foi muito criticada pela forma dura e rígida, que não combinavam com ser mulher, como se ser mulher tem que ser eternamente fofa, né? Sei lá, que é o que as pessoas imaginam. Mas a gente vem, por exemplo, a Joyce Hasselman, nunca consigo falar o sobrenome dela. Ela foi criticando, quando ela começou a debater com os próprios colegas de partido, né? Eles levaram a discussão a um ponto. Eu também não gosto dela, não, mas eu digo assim: dentro da política, a forma de se criticar era uma forma completamente desrespeitosa, chamando a mulher de biscate, várias coisas que não tem nada a ver com o comportamento político que nenhuma dessas mulheres constroem, né? Então as mulheres são criticadas pela roupa que usam, por estar mais colorida ou mais vestida de preto, coisas ridículas assim, que não tem nada a ver e que são sempre colocadas. Outra mulher que a gente precisa citar é Marielle, né? Porque a Marielle, quando levantava a voz para dizer, ó, ninguém vai me calar aqui, quanto essa mulher incomodou, né, dentro do universo da política. Então, diante dessa violência política de gênero, que aí vai demorar muito mais para a gente equiparar, porque assim, a gente pode até conseguir equiparar as mulheres a entrarem lá dentro. Agora que elas não vão sofrer violência lá dentro, é muito mais complexo, né? Porque já não diz muito da criação de leis, de projetos de lei. Isso diz de uma educação de um país machista. E aí eu queria, para a gente finalizando aqui a nossa entrevista, ouvir de vocês, e aí, né? Entramos lá dentro, e como que nós vamos fazer com essa situação que nos violenta diariamente? Pois é, um exercício que eu tenho feito muito, que às vezes eu converso com as pessoas, eu fico me perguntando o seguinte: se o Bolsonaro fosse mulher, o que já teria acontecido? Porque assim, a Dilma, por muito menos que o Bolsonaro, já saiu em capa de revista falando que ela estava histérica. Muito menos, assim, nem se compara. Então, assim, tudo que o Bolsonaro já fez, tudo que ele está fazendo, eu fico me perguntando
o que estaria acontecendo, quais críticas ele estaria recebendo se ele fosse mulher. Seria muito mais sério do que o que tem acontecido. Assim, o que a Dilma sofreu na época do impeachment foi muito violento. E eu lembro, pior ainda, foi o que a Dilma sofreu na época da gasolina, do aumento da gasolina. Não sei se vocês lembram daquele adesivo bizarro que tinha nos carros da Dilma de perna aberta, lá no cano onde você, né, bota a coisa da gasolina. Então, assim, o que isso tem a ver com a pessoa política dela, sabe? Mas que violência absurda é essa que a mulher tem que viver em todos os sentidos da vida dela, inclusive quando ela é a presidente do país, sabe? E isso é muito ruim, porque, assim, esse também acredito que seja um dos motivos que faz com que as mulheres não queiram entrar na política, porque quem é que quer sair da sua casa para trabalhar e sofrer violências tão pesadas quanto essas? Ou então, você, enquanto mulher, está assistindo televisão e vê, né, no carro um adesivo desse, por que você vai querer entrar nessa seara? Por que você vai querer participar disso, assim, para ser violentado dessa maneira? Então, esse tipo de violência, ou então o assassinato da Marielle, você acaba desestimulando mais ainda que as mulheres queiram entrar nesse espaço, que é um espaço muito violento, é um espaço muito hostil, né? E aí, o que a gente vai fazer em relação a isso, né? Primeiro, a gente tem que cada vez mais botar a mulher mais lá dentro, porque esse espaço é hostil para a mulher porque ela não conseguiu ocupar direito ainda. Foi um espaço sempre masculino, foi um espaço construído por homens, para homens, desde sempre, e eles estão acostumados com esse status quo, eles estão acostumados com esse sistema, em que eles se retroalimentam ali do jeito que eles combinam. Uma vez que as mulheres começam a tomar esse espaço, homens têm que sair para as mulheres entrarem. Então, obviamente, quando elas entram, eles ficam absurdamente hostis com a entrada delas nesses espaços. Então, o que a gente deve botar mais lá, para fazer mais e para mostrar que, assim, a gente veio para ficar, a gente vai continuar e a gente vai entrar cada vez mais nesses ou não, você fazendo violência ou não, a gente vai entrar. E lá dentro é projetos e maneiras de tornar aquele espaço menos hostil, tornar um espaço mais sensível para as próprias mulheres, porque é isso, não vai ser uma luta fácil, não vai acontecer naturalmente, vai ser uma coisa que a gente vai ter que lutar, como tudo na vida, quando você nasce mulher, você tem que lutar por um espaço. A gente vai ter que fazer a mesma coisa em relação à violência política de gênero. E, enfim, de repente criar leis, né, que sejam mais severas, de punição, dentro do próprio Congresso, né, para esse tipo de violência, enfim. Mas são coisas que, assim, só tendo mulher lá dentro para a gente pensar, porque é difícil você ter um homem que tenha a sensibilidade necessária para criar esse tipo de lei, de pensamento. Só quem vive sabe direito como que é. Então, essa é outra grande necessidade do porquê que a gente precisa cada vez botar mais mulheres lá dentro, até para a gente embater essa questão da violência de gênero, criar leis mais potentes e modos de operar que tenham mais sensibilidade com a participação feminina, né, nesses espaços. Um exemplo bem claro disso que a Karen está falando, de justamente a gente não ter práticas políticas menos violentas, pelo fato da gente não ter mulher suficiente ainda para trazer essa mudança, né, de perspectiva, de cultura, na cultura mesmo dessas organizações políticas, né, gente, o clássico banheiro do plenário do Senado. Que, enfim, eu tava pesquisando isso porque eu não estava lembrando a data, mas foi em 2016. Gente, isso foi ontem. Entendeu? As mulheres não tinham banheiro no plenário. Por quê? Porque parte do pressuposto que não tem mulher ali. Entendeu? E a gente já tem uma bancada feminina no plenário, ou no plenário, no Senado, há um tempo. Entendeu? Não é como se, nossa, a primeira eleita senadora foi nas últimas eleições, então realmente não tinha banheiro antes. Não, já tem um tempo que as mulheres estão ali ocupando e não foi pensada aquela estrutura para elas, nem nesse quesito de ter um banheiro para elas ali dentro. Então, assim, essa questão uma provocação que a gente faz muito para as mulheres nos nossos cursos de formação olha, meninas não, a gente evita falar meninas, né, somos mulheres, a gente fala assim, olha, mulheres, a gente precisa aprender a falar a língua que já está sendo falada hoje. Então, frequentemente, a gente vê os homens lá esbravejando, gritando no microfone, às vezes até saindo no tapa, entendeu? No meio de uma discussão política. E você vê muitas vezes esse comportamento, né? As mulheres adotando esse tipo de comportamento. Então, já ouvi muita gente falar, mas fulana só fala gritando, que coisa irritante. Porque a voz do homem gritando, a gente acha normal. A voz da mulher gritando é irritante.
entendeu? É assim, nossa, pelo amor de Deus, que você está fazendo isso? O homem acabou de dar um escândalo exatamente igual, mas o timbre ressoa o nosso ouvido de uma maneira ok. Agora, o timbre de uma voz de uma mulher gritando é incômodo, entendeu? Porque ela não tinha que estar gritando, muito menos ali. Ali não é lugar dela. O que ela está fazendo ali? O que ela está fazendo ali e gritando? Tipo, o que é isso? Então, assim, incomoda. E a gente fala assim para as mulheres: olha, a gente tem que falar a língua que está sendo falada. Se hoje na política brasileira se discute, se negocia aos berros no microfone no plenário, vocês vão pegar aquele microfone e vocês vão berrar também. Mas, ao mesmo tempo, por quê? Porque a gente sabe que se a gente não fizer isso, a gente não vai ser ouvida, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a coragem e a ousadia de renovar essas práticas. E não ter receio nem vergonha de assumir o que a gente quer fazer de diferente ali. Entendeu? E essa união que a Karen falou, das mulheres no plenário, no Congresso, enfim, diz muito respeito a isso, de renovar práticas. Nós temos muitas voluntárias delas que estão no Congresso, né, como eu falei para você, algumas delas acompanham as reuniões da bancada feminina, e elas falam, cara, as reuniões da bancada feminina são outro nível de debate. É assim, é um debate qualificado, é educado, ninguém se interrompe, é uma coisa assim, é outro nível de civilidade. Então, assim, é isso que a gente está propondo também, entendeu? As mulheres, elas têm as suas formas de fazer política e a gente vai levar isso também, entendeu? A gente vai abraçar isso, a gente não vai, tipo, ignorar ou querer simplesmente seguir um modelo que está posto. A gente está ali também para redefinir parâmetro, né? E redefinir modelos. Então, a gente vai fazer o que a gente tiver que fazer para vencer a eleição, no sentido assim, de ser pragmática, né? Tem muita mulher que chega para a gente, eu quero defender a causa das... Eu vou dar um exemplo que é completamente real, mas assim, eu quero defender a causa das tampinhas das garrafas PET de 600 ml. Assim, beleza, é uma coisa muito específica. O seu oponente, os caras que estão lá no poder há muito tempo, eles não estão dialogando com um público tão restrito, eles estão dialogando com a população de forma geral. Então, você tem que pensar numa estratégia assim também para sua campanha. Porque se é assim que ele consegue voto, você tem que minimamente, tipo, se posicionar para conseguir disputar esses votos com ele. Se você está falando de um assunto que as pessoas não estão, de forma geral, debatendo, você não vai ser ouvida, você não vai ser pesquisada, você não vai estar ali na fonte de pesquisa de ninguém, você não vai estar ali sendo citada por outras pessoas. Então, assim, a gente tem que ter estratégias para chegar nesses espaços, a gente tem que chegar nesses espaços sabendo usar a linguagem e enfrentar as estruturas e culturas que já estão postas, mas a gente vai chegar também do nosso jeito, da nossa maneira e trazendo transformações nesses ambientes. Nossa, é incrível, assim, incrível a proposta de vocês. A gente vai caminhando para o fim aqui, mas desde já, parabenizando muito essa ideia, né? Assim, esse passo tão grande que vocês dão aí, que vocês deram nos últimos anos, tenho certeza que abre, a gente costuma falar, né, que as mulheres que vão primeiro abrem portas para outras, e a que está em cima estende a mão e a gente vai subindo assim. Então, parabéns por vocês estarem abrindo portas, né, e subindo degraus que leva todas nós juntas. Tenho certeza que a gente vai se reencontrar muito ainda nesse tipo de projeto, né? E aí, em nome do Politiquês todo, a gente agradece a presença de vocês. Fiquem sempre à vontade. Eu acho que dá para a gente fazer outras entrevistas e bate-papos, porque esses assuntos são muito grandes, muito amplos e diversos, né? Dá para a gente entrar em muitos nichos. E contem com a gente também para, no que a gente puder, ajudar, participar, fazer trocas aí de figurinhas, porque a gente precisa se escutar, né? E estar escutando vocês aqui para a gente é um prazer. Então, Letícia, muito obrigada. Karen, muito obrigada. Voltem sempre. A gente vai colocar à disposição aqui também o programa, né, que vai sair na quarta-feira que vem, mas a gente também coloca as nossas redes sociais para vocês mandarem coisas que vocês acharem interessante e também nos auxiliarem também a fazer um caminho mais equalitário, né? Porque a gente ainda tem muitos vícios nesse trajeto e a gente precisa dessas orientações de quem já está caminhando um pouquinho à frente, tá bom? Então, um abraço para vocês, voltem sempre e estejam sempre à vontade. Obrigada.
Obrigada, imagina. Obrigada pelo convite de novo. E o que vocês precisarem, quiserem conversar de novo, outros temas ou o mesmo tema, a gente está totalmente disponível e vamos juntas, né? Isso aí, obrigada, gente. Para vocês que estão aí assistindo o nosso programa, vocês podem assistir tanto no YouTube quanto nas plataformas de podcast. Nas redes sociais, a gente vai estar postando sobre esse assunto também. E se você quiser contribuir para o nosso politiquejo continuar acontecendo nesse nível, né, tão bonito aí de qualidade, seja uma madrinha ou um padrinho do politiquejo no apoia.se/politiquejo. Então, a gente se encontra na próxima semana. Um abraço para vocês também e até mais.